Meus irmãos, talvez alguns possam perguntar o porquê deste evangelho narrando o momento da crucifixão de Jesus, sendo que nós já vivemos os 50 dias da Páscoa. Concluímos a Páscoa ontem com a solenidade de Pentecostes e agora a igreja retoma novamente o tempo comum. Apesar de que ainda nós teremos algumas festas do Senhor, algumas festas dedicadas ao Senhor, que de certa forma estão também ligadas ao mistério daquilo que celebramos nos 50 dias da Páscoa. Porém, celebraremos no próximo domingo a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que agora de certa forma é revelado para nós com a ascensão de Jesus ao céu e também o Pentecostes, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestado a nós naquilo que celebrávamos no dia de ontem. Então, no domingo que vem, celebraremos a festa da Santíssima Trindade. E também na quinta-feira, após a Santíssima Trindade, que é na outra quinta-feira da outra semana, dia 11 de junho, se não me falha a memória, celebraremos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a festa de solenidade de Corpus Christi. Pois bem, retomamos o tempo comum, porém, ainda nesta segunda-feira da 9ª semana do tempo comum, nós estamos iniciando a 9ª semana, por quê? Terminamos o tempo do Natal, iniciamos o tempo comum. Interrompemos o tempo comum na 8ª semana para iniciar a Quaresma e depois então a Páscoa e agora então retomamos o tempo comum. Por isso retomamos da semana em que paramos, que é a 9ª semana agora então. Não é? Mas a Igreja coloca para nós, o Papa Francisco foi quem promulgou por meio de um decreto, é que em toda a Igreja seja celebrado na segunda-feira após o Pentecostes a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja. Maria é Mãe da Igreja porque a ela também foi confiado o cuidado dos seus discípulos e de cada um de nós. Maria estava presente no cenáculo quando o Espírito Santo foi enviado sobre os apóstolos a fim de que eles iniciassem a missão da Igreja. Por isso, no dia de ontem, dia de Pentecostes, quando nós iniciávamos justamente a missão da Igreja, pela pregação dos apóstolos, na efusão do Espírito Santo, Maria estava presente e por isso ela se torna mãe de toda a Igreja, mãe que acompanha o seu filho e acompanha também o nascimento da Igreja no dia de Pentecostes. Mas o Evangelho nos coloca a cena de Jesus na cruz, entregando a sua mãe ao discípulo que ele amava e ao mesmo tempo entregando os seus discípulos, entregando a sua igreja a Maria, sua mãe. Por isso, o sentido da festa de hoje, da memória de hoje, Maria, Mãe da Igreja, está muito ligada a esse Evangelho. Eis a tua mãe. É o que Jesus dirige aos seus discípulos, representados ali pelo discípulo amado, João. E nos discípulos a igreja inteira. Por isso é o que Jesus diz a nós. Eis a tua mãe. Maria é mãe da igreja. Mas eu ainda gostaria de chamar a atenção para o sentido ainda de Maria na vida da igreja. Maria não só é a mãe da igreja, como Maria é o modelo da igreja. Se nós olharmos para Maria, nós encontraremos todas as virtudes das quais a igreja deve viver, seguir, praticar. Então, eu gosto muito dessa comparação. Se nós colocarmos o sujeito, igreja, e os adjetivos desse sujeito, igreja, sujeito, depois os adjetivos, igreja, mãe, igreja obediente à vontade de Deus, igreja servidora, igreja discípula,
igreja ouvinte da palavra, igreja como aquela que se coloca à disposição de Deus. E se nós tirarmos o sujeito da frase e colocarmos no lugar da palavra igreja, colocarmos Maria, vejam que interessante. Todos os adjetivos que estão colocados para a igreja enquanto sujeito e também servem, também se identificam, também se conjugam, também eles se referem a Maria, como agora o sujeito, né? Então vejam, se você tira da frase a palavra igreja e coloca Maria, os adjetivos, as qualidades são as mesmas, se equiparam, né? Então tudo aquilo que nós podemos dizer da igreja, podemos dizer de Maria. Tudo aquilo que podemos dizer de Maria, podemos dizer da igreja. Portanto, Maria é para nós, na igreja, muito mais do que intercessora. Maria é modelo da igreja. Maria é para nós a imagem da igreja. Maria é para nós aquela que nos mostra como nós, enquanto igreja, devemos ser. E aí, então, sentido também ainda da memória de hoje. Maria é mãe. A mãe é o exemplo. A mãe é a nossa referência, como o pai também. Mas falando da mãe, a mãe para nós filhos é uma referência. Quem de nós não temos nossa mãe como uma referência de tantos bons exemplos, de tantas atitudes, de maneira como nós muitas vezes fazemos e devemos ser, etc. Não é? Recebemos isso das nossas mães, dos nossos pais. Pois bem, Maria é mãe da igreja. Por isso ela, como mãe, também dá exemplo aos seus filhos, para que os seus filhos possam seguir. E esse exemplo que Maria recebe da igreja, ela o recebe do Filho também, Jesus Cristo. Maria se colocou à disposição de Deus, Maria se fez serva, servidora, e por isso ela é modelo para a igreja, que também deve viver esta mesma atitude de Maria, colocando-se a serviço, colocando-se à disposição de Deus e permitindo que Deus possa realizar em nós a sua obra. Confiemos então a nossa vida a Maria Santíssima e a tenhamos sempre como nossa mãe, como nossa protetora, como nossa intercessora, mas sobretudo como modelo da igreja que nós devemos ser. Assim seja. Amém.